O que a gente ouve hoje como escola é o seguinte: meu filho está com a dificuldade X, então eu trouxe na mais escola cristã, uma escola confessional, né? Então eu fiquei sabendo que a escola de vocês é ótima, vocês vão me ajudar e vão resolver o problema dele. Então trazem um peso, né? Além de estudar português, matemática, história, geografia, eu tenho que ajudar a formar o caráter desse menino, dessa menina. Isso é muito sério, né? Como educadora, são 22 anos trabalhando em escola, eu falo que nos últimos 4, 5 anos é assustador como que os meninos estão perdendo realmente referencial de coisas básicas do dia a dia, né? Como mãe agora, então, o meu desafio é muito maior. Dá um exemplo para a gente, Vanessa. O que você, como educadora, percebe nesses últimos 4 anos? Algo básico que essa geração está perdendo? Por exemplo, o aluno tem um conflito lá com um colega, né? Você vai sentar e vai resolver, trabalhar a questão do respeito, do perdão. Aí você trabalha com aquele adolescente. Ele chega em casa, ele conta do jeito que ele quer, né? Imediatamente você recebe uma ligação da família. Brava, por quê? Porque o filho dele estava certo, você interferiu, e o filho dele tem que reagir, ele está certo. Coleguinhas da minha filha de 4 anos, vai fazer 4 anos agora, pais, colegas, né, que a gente conversa, porque eu estou ensinando o seguinte: se apanhar é para bater. Olha isso. Porque eu não quero que meu filho seja bobo. E você ensina em casa para o seu filho: querida, né, a criança já vem, tem um temperamento de agredir, ainda mais nessa faixa etária. A mãozinha foi feita para comer, para escrever, para fazer carinho, não é para bater no coleguinha. Já resolve as coisas conversando. Aí, na porta da escola, você encontra com a mamãe, não, porque eu falei para bater mesmo. Então, a inversão de valores, a escola está tendo um trabalho muito árduo. Fato é que, fora do Brasil, já está lotado de escola integral. Sim. Né? Porque os pais não estão dando conta, então vou pôr na escola integral. E esse estímulo também, a violência, até mesmo ao revide, ele vai trazendo também outras consequências, igual foi bem colocado pela Vanessa em relação a querer, por exemplo, jogar sempre de um lado só. Então, ou é só na família, ou é só na igreja, ou é só na escola. E cada um, então, fica sobrecarregado. E entra também a outra parte que o pastor mencionou no primeiro bloco, que é a questão que antigamente a família estava toda reunida em prol da educação desse filho. Hoje você percebe que com essa saída não somente do pai, mas também da mãe, para o campo de trabalho e outras coisas, ela trouxe um agravante principalmente para as mães. Sim. Porque preste atenção, pode haver conflitos, a falta de educação mesmo dos filhos, ou atos de violência, enfim. Mas hoje você pode prestar atenção como que a culpa, quando se trata da família, cai sobre a mãe. Porque ninguém fala assim: ô menino, você não tem pai, não? Todo mundo fala o quê? Ô menino, você não tem mãe, não? Cadê a mãe desse menino, Cadê gente? a mãe? É assim mesmo. Então, a mãe acaba, então, agora sendo a culpada. Então, você vê que está tudo errado. Tem que realmente está tendo uma inversão de valores, tem que voltar, fazer alguma coisa, chegar num consenso. Mulheres assumindo um papel duplo, pensando que elas conseguem ser pães, né? Pai e mãe. Ou o contrário, pais também hoje já estão assumindo, às vezes, as mulheres, pira o cabeção, às vezes debaixo de uma pressão, por se sentirem sobrecarregadas, abandonam o lar e esse pai tem que se desdobrar. Ou seja, pai é para ser pai, mãe é para ser mãe, professor é para ser professor, educador, educador. Ou seja, pastor, pastor, líder de... Cada um assumindo o seu papel e não sobrecarregado de acumular 2 funções. Né? E também não transferir, fazer essas transferências, por exemplo, para a escola ou para a igreja, por questões pessoais. Porque o que a gente vê? Às vezes, para aplacar uma culpa de uma ausência no lar. Isso tem muito, né? Então, quer dizer, então começa a mimar muito aquela criança. Eu vou te dar tudo que você quer. Super proteger, dar tudo do bom e do melhor. Então, ninguém pode falar nada. Aquilo que a educadora acabou de falar, quer dizer, você não pode falar nada, então, com aquela criança. Se você vai ensinar os princípios, quer seja na igreja, quer seja na escola, vai entrar em conflito com a família. Porque a família tem aquela culpa enrustida. Sim. Essa família realmente precisa de ajuda. Né? Então, o que acontece? Tem aquela culpa enrustida, então tem que colocar isso em alguém. Então, a escola é responsável porque eu estou pagando, eu posso exigir, então, que a escola dê conta de tudo. Esse não é o papel da escola. Na verdade, é como foi dito, é uma parceria
Nós temos que estar colaborando um com o outro para dar certo. Hoje se fala assim, a família e o aluno são os nossos clientes. Olha só, está mudando a nomenclatura. Exatamente. Né? E estimulando o desrespeito, está virando cliente. Ou seja, o cliente tem sempre razão. Bem servido, né? Quando eu vou numa loja, eu vou num restaurante, eu sou cliente, eu quero ser bem servida, quero tudo no meu tempo. Né? Eu vou num fast food, por quê? Porque eu quero rápido. Né? Agora, se eu quero demorar, eu vou para um restaurante, comida mineira, vou esperar a comida ser feita. Mas essa geração quer o quê? Ela quer o fast food. Então, na escola, se o professor não atender na hora dela, né? Se você não resolver do jeito que ele quer, ele dá o grito. E gente, 90%, infelizmente, é uma coisa assim, das situações que acontecem na escola, no primeiro momento, o pai ouve o filho. Com relação ao professor, com relação ao colega, um funcionário da escola. Quando ele vai ouvir a escola, ele já está tão nervoso que muitas vezes ele... Né, o pastor Douglas, que é um dos nossos capelães, ele fala o seguinte: você tem que dar ao seu próximo o privilégio da dúvida. Né? Eu ouvi uma história, mas espera aí, deixa eu duvidar disso aqui, deixa eu conferir com o outro lado da história. Sim. Então, como mãe, a minha filhinha, quando ela agride alguma coisa, que ela ganha lá o bilhetinho, né? Hoje a Esther bateu no coleguinha. Eu vou ouvi-la também e vou buscar a professora, para eu tomar uma providência com ela. E isso dá trabalho.